Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a produção de cachaça. A cachaça é um produto exclusivamente brasileiro. Assim como a tequila está para o México, o rum está para a França, a cachaça está para o Brasil. Ela se deu início desde o começo da colonização portuguesa. A cana de açúcar foi uma gramínea trazida da Índia e esteve presente em vários ciclos econômicos brasileiros. E a cachaça esteve em conjunto desde o início. A cachaça é produzida em praticamente todos os estados brasileiros. Segundo dados do Ministério da Agricultura de 2019, há registradas 6.362 marcas de cachaça, como pode-se observar pelo mapa da cachaça. No entanto, esses são dados oficiais. Com certeza pode-se multiplicar esse número por 10, ou seja, há quase 64 mil produtores de cachaça no Brasil. Mas o que faz uma cachaça ser específica de cada região? Como se fala, há três fatores que interferem nisso: fatores políticos, físicos e cultural. O que se refere a cada um deles? Político é a forma pela qual os produtores dessa região estão organizados, como eles começaram a produção, são muitos fatores históricos. Fatores físicos têm a ver com a qualidade da cana, o solo, o regime de chuvas dessa região, e o cultural está a ver como o modo de preparo da cachaça, o envelhecimento, o tipo de madeira que a cachaça é envelhecida e assim por diante. Basicamente, a produção de cachaça está presente nesse fluxograma, no qual se dá início pela moagem. A moagem vai gerar um caldo e um bagaço. Esse caldo vai ser filtrado, decantado, diluído, acertado o Brix, no qual vai se iniciar a fermentação. O produto da fermentação é o vinho, no qual a porcentagem de álcool não é a desejada ainda. Então, por isso ocorre a destilação. Essa destilação já vai originar cachaça, mas essa cachaça ainda precisa ser padronizada, envelhecida, engarrafada para posteriormente ser comercializada. Então, agora eu vou abrir todas as partes que estavam presentes nesse fluxograma, iniciando pela moagem. A moagem é o primeiro processo no qual vai se obter o caldo de cana. Como pode observar, assim que a cana chega no alambique, ela passa por trituradores e esses trituradores, como pode se observar ali, ele vai gerar esse caldo de cana e esse caldo vai dar continuidade no processo. No entanto, ele gera também um bagaço. Esse bagaço, como pode observar, ele é subido, ele é armazenado e vai ser queimado numa fornalha, o que vai dar energia para esse alambique. Então, em seguida, o produto da moagem é o caldo de cana, no qual ele vai passar por uma filtração, como pode observar por esse filtro, no qual esse filtro é responsável por reter as partículas maiores do bagaço de cana e armazenar em um tanque de decantação, para que ocorra posteriormente a fermentação. Como que se dá esse processo? A decantação é um processo fundamental para sedimentar as partículas, pedaços de terra que vem na moagem e posteriormente acertar o Brix, ou seja, a porcentagem de açúcar na amostra no caldo de cana para ocorrer a fermentação. E basicamente a fermentação se ocorre em um processo batelada, no qual no tanque é adicionado a levedura. Normalmente essa levedura é da classe dos ascomicetos e é utilizado duas espécies normalmente, as Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces uvarum. Nesse processo em si, estava sendo utilizada a Saccharomyces cerevisiae. Normalmente o pé de cuba, ou seja, a quantidade de levedura necessário para o início do processo é de 2 a quinta vezes 10 a sexta células por ml. Quais são os fatores desejáveis nessa levedura? É desejável que ela tenha uma tolerância ao álcool, ela tenha uma resistência à acidez e à temperatura, e um elevado rendimento do processo, ou seja, a conversão do açúcar em etanol.
E o que é essa conversão do açúcar em etanol? É um processo anaeróbio no qual a glicose é convertida em etanol e dióxido de carbono. Basicamente, é uma via glicolítica no qual a levedura promove. Então, ela converte a glicose em ácido pirúvico e esse ácido pirúvico é convertido em etanol mais CO2. Quais são os parâmetros empregados para a condução da fermentação? Esses parâmetros são a concentração de açúcar, a temperatura ao qual está ocorrendo a fermentação, o tempo dessa fermentação, o cheiro característico dessa fermentação, o aspecto que a espuma tem e acidez e pH da amostra e o rendimento que isso está tornando. Esses são parâmetros que são controláveis ao longo da reação de produção de cachaça dentro de um tanque de fermentação. Após a fermentação, o produto dela é o vinho. Esse vinho ele tem mais ou menos em média de 7 a 10% de álcool. No entanto, ele tem também algumas impurezas, alguns aldeídos, alguns ácidos. Ainda sobra levedura e um pouco de bagaço de cana e alguns outros álcools. Muito comum o metanol, que é tóxico para o consumo humano. Então, a destilação é responsável por separação desses líquidos, ou seja, ela separa os líquidos de acordo com o ponto de ebulição desses compostos. Normalmente, a coluna de destilação opera de 92 a 95, 96 graus Celsius. Mas normalmente, de onde que vem essa energia para operar uma coluna de destilação? Então, essa energia vem da queima do bagaço da cana, no qual essa caldeira alimenta por pressão de vapor a coluna de destilação. E como pode ver na imagem do lado, esse é um sistema de resfriamento para que a coluna opere em média 95 graus Celsius. A coluna de destilação tem como objetivo aumentar a concentração de etanol na amostra, ou seja, primeiramente o álcool que estava entrando na coluna de destilação e sofre todo um processo de recirculação dentro dessa coluna estava a 10%. E normalmente o produto é de 38 a 54 GL. O que significa essa sigla? Significa por uma amostra de 100 ml de amostra, 38 é álcool e 62 é água. Então isso tem a ver com a porcentagem de etanol de álcool na amostra. Em seguida, após a destilação, ocorre o envelhecimento. Qual que é a diferença de envelhecimento num tanque de aço inox ou num tanque de madeira? Faz toda a diferença no sabor da cachaça. Normalmente, as cachaças envelhecidas em tanque de inox é as famosas e chamadas branquinhas. Já as cachaças armazenadas em barril de madeira são comumente conhecidas como amarelinhas. Isso faz toda a diferença. As cachaças normalmente envelhecidas em barril de madeira, elas têm outro sabor, dependendo do tipo de madeira que ela é envelhecida, o ano que dessa madeira e o local que ela está sendo armazenada, fazem toda a diferença no sabor e na qualidade dessa cachaça. Como pode observar aqui, essa cachaça aqui é a amarelinha que está sendo armazenada em barril de aço inox e posteriormente do envelhecimento ela é engarrafada e comercializada. Como pode observar, esse alambique que a gente mostrou é do Vanilla. A qualidade dela é muito boa, a cachaça é conhecida como cachaça beija-flor. Ela já teve várias premiações, já foi medalha de prata, medalha de ouro no exterior e no Brasil, em várias competições. Aí está a cachaça Vanilla. Recomendo. Muito obrigado pela apresentação. Grande abraço. Tchau, tchau.